Nem o próprio Haaland acredita que a Noruega seja favorita contra o Brasil, mas basta um único erro para o sonho do Hexa acabar. Depois de eliminar o Japão, a seleção brasileira chega embalada para mais um mata-mata. Mas agora o desafio é completamente diferente. Do outro lado estará uma Noruega que cresceu muito nos últimos anos e que sonha em fazer história. A pergunta é: o Brasil está realmente preparado para esse confronto? A vitória sobre o Japão mostrou exatamente por que a camisa da seleção brasileira continua sendo a mais respeitada do futebol mundial. O Brasil venceu por 2-1 em uma partida extremamente disputada, demonstrando personalidade, raça e a capacidade de decidir nos momentos mais importantes. O Japão fez um grande jogo, dificultou cada ataque brasileiro e valorizou ainda mais a classificação. Foi uma partida emocionante do começo ao fim, daquelas que fazem milhões de torcedores prenderem a respiração até o apito final. E talvez esse tenha sido o melhor teste possível antes das quartas de final, porque a Copa do Mundo ensina uma lição em todos os jogos. Não existe adversário fácil. Uma única falha pode acabar com anos de preparação. Agora, porém, o cenário muda. A Noruega chega confiante após conquistar sua classificação e terá em campo seu principal jogador, Erling Haaland. Curiosamente, foi o próprio Haaland quem surpreendeu ao falar sobre o confronto. Em entrevista após a classificação, o atacante reconheceu a força da seleção brasileira e afirmou que a Noruega tem apenas pequenas possibilidades de eliminar o Brasil. Ao mesmo tempo, deixou claro que sua equipe está preparada e fará de tudo para surpreender. Essa declaração mostra algo muito importante. Nem mesmo a maior estrela norueguesa esconde o respeito que existe pela seleção brasileira. E esse respeito não acontece por acaso. O Brasil continua sendo o maior campeão da história das Copas do Mundo e chega para esse confronto mostrando evolução a cada partida. Mas favoritismo nunca entrou em campo. E é justamente isso que torna esse duelo tão perigoso. Haaland é o tipo de atacante que precisa de apenas uma oportunidade para mudar completamente uma partida. Forte fisicamente, dominante pelo alto e extremamente eficiente dentro da área, ele obriga qualquer defesa a manter concentração durante os 90 minutos. Só que existe um detalhe que pode deixar o torcedor brasileiro mais tranquilo. Gabriel Magalhães conhece Haaland muito melhor do que a maioria dos zagueiros do mundo. Os dois já se enfrentaram diversas vezes na Premier League. E em muitos desses confrontos, o brasileiro conseguiu fazer grandes partidas, vencendo disputas físicas e limitando bastante a participação do atacante. Isso não significa que Haaland será anulado, mas mostra que a seleção possui jogadores acostumados a enfrentar esse desafio no mais alto nível do futebol mundial. E esse pode ser justamente um dos fatores que decidirão a partida. Se existe um ponto que faz o Brasil chegar como favorito, ele está no futebol apresentado durante esta Copa. A seleção vem crescendo a cada partida. Contra a Escócia, mostrou personalidade para buscar o resultado. Contra o Japão, mostrou maturidade para vencer mesmo diante de um adversário muito organizado. Foi justamente essa vitória que renovou a confiança da torcida brasileira. Mais do que o placar de 2-1, o Brasil mostrou que sabe competir quando o jogo fica difícil. E isso faz toda a diferença em uma Copa do Mundo. A partir das quartas de final, não existem partidas fáceis. Os espaços diminuem, a pressão aumenta. E são justamente nesses momentos que as grandes seleções costumam aparecer. O Brasil também chega com uma vantagem importante. Não depende apenas de um jogador. Vinícius Júnior vive grande fase e vem assumindo cada vez mais o protagonismo da equipe. Sua velocidade, seus dribles e sua capacidade de quebrar linhas fazem qualquer defesa recuar. Mas ele não está sozinho. O meio-campo brasileiro conseguiu encontrar equilíbrio durante a competição, controlando melhor a posse de bola e criando oportunidades constantemente. A defesa também passa muito mais confiança do que no início da Copa, e isso será fundamental contra uma seleção que gosta de atacar em velocidade. A tendência é que a Noruega espere mais atrás,
tentando aproveitar erros brasileiros para acelerar os contra-ataques. É exatamente nesse cenário que Haaland costuma ser mais perigoso. Por isso, né, o Brasil precisará manter a mesma concentração demonstrada contra o Japão, sem ansiedade, sem abrir espaços desnecessários, com inteligência para controlar o ritmo da partida. Se conseguir fazer isso, a seleção terá grandes chances de impor seu futebol. E existe um fator que não aparece nas estatísticas: o peso da camisa. Ao longo da história das Copas do Mundo, o Brasil construiu uma tradição que poucos países conseguiram alcançar. São décadas formando craques, decidindo grandes jogos e entrando em campo, sabendo lidar com a pressão dos momentos decisivos. Esse elenco sabe exatamente o tamanho da responsabilidade que carrega. Sabe que milhões de brasileiros estarão acompanhando cada lance. E sabe que cada vitória deixa o sonho do hexacampeonato ainda mais próximo. É por isso que domingo promete ser um daqueles jogos que ninguém vai querer perder. De um lado, Haaland tentando liderar a maior classificação da história da Noruega. Do outro, uma seleção brasileira que quer provar que está pronta para voltar ao topo do futebol mundial. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil confirma o favoritismo? Qual é o seu palpite para Brasil versus Noruega? E você acha que Gabriel Magalhães conseguirá parar Haaland mais uma vez? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E se você gosta de acompanhar as maiores histórias, curiosidades e análises do futebol mundial, inscreva-se agora no Narrativa do Futebol, porque a caminhada rumo ao Hexa continua. E nós vamos viver cada capítulo dessa história juntos.